O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez começando e já convidando você para assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre fisioterapia respiratória. Eu estou recebendo a fisioterapeuta cardiopulmonar Brenda Nunes. Seja muito bem-vinda, querida. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Para a gente começar, Brenda, o que é fisioterapia respiratória e quem pode se beneficiar dela? Então, a fisioterapia respiratória, ela também é conhecida como fisioterapia cardiopulmonar ou cardiovascular. Tá? O que ela envolve? Coração e pulmão. E as pessoas que se beneficiam dessa área da fisioterapia são pessoas que possuem acometimento pulmonar ou cardíaco, de maneira ampla, né? Mas principalmente que tenham sintomas de cansaço e falta de ar. E o que está bem comum hoje, né? Porque a gente vê questão de cigarro, sedentarismo, né? É bem importante a gente entender que eu sou apaixonada pela físio em todos os aspectos, né? Como é a minha área, sexualidade, eu acabo, né, indicando muito a fisiopélvica, mas de uma forma como um todo, eu acho que as pessoas precisam entender que a físio não deveria ser usada só como um tratamento, mas até mesmo como uma preventiva. Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer fisioterapia respiratória em casa ou sempre o ideal é ir numa clínica? Então, existem as duas modalidades, vamos dizer assim, né? O atendimento domiciliar e o atendimento no ambulatório, na clínica. Né? O que já começa, se a pessoa passou por hospitalização, lá no hospital também. Eu, Brenda, não faço atendimento domiciliar, tá? Mas se a pessoa precisa iniciar dessa forma, não tem problema nenhum. Inicia no domicílio, indo em casa, mas a partir do momento que ela conseguir se deslocar até o ambiente da clínica, é melhor, porque lá a gente consegue avaliar de uma maneira mais adequada, tem um suporte tecnológico melhor, então isso vai ser muito mais benéfico para o paciente. Certo. Quanto tempo leva para ver o resultado com a fisioterapia cardiopulmonar? Eu acho que essa é uma pergunta, né, clássica. Sim, acaba se tendo muito esse questionamento, principalmente durante as avaliações. Né? O paciente questiona, tá, mas quanto tempo o meu problema vai ser resolvido? E de acordo com os estudos, tá, em um período de 3 meses, isso baseado em artigos científicos, já se alcança efeitos benéficos e duradouros. Mas isso depende de caso a caso. Pode ser que algumas pessoas tenham respostas mais rápidas. Por exemplo, quem passou por cirurgia cardíaca, às vezes responde mais rápido, então ali em 4 semanas já apresenta um ótimo resultado. E pessoas que acabam tendo a fibrose pulmonar, falando já dela né, em setembro roxo, é um mês de conscientização também da fibrose, essa doença ela acaba acometendo principalmente o pulmão, não acaba afetando outros órgãos, mas o pulmão em específico. E é uma doença que ela não tem cura, então ela precisa de um acompanhamento a longo prazo. A pessoa sabe que não vai chegar ao ápice né, da melhora, mas a fisioterapia vai ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor. Certo. E em relação ao domicílio, existem fisioterapeutas que fazem, né, em domicílio. Com certeza. Deixando claro que hoje tem essas 3 modalidades. Você pode fazer no ambiente hospitalar, na sua casa, no seu conforto, ou você pode fazer na clínica. Isso mesmo, e todos são essenciais. Essa questão do tempo de tratamento, as pessoas geralmente levam tarefas para casa? Tipo assim, o fato de ter que fazer uma tarefa, isso determina o seu tratamento ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é um trabalho que a gente chama de via de mão dupla. Né? O paciente precisa colaborar para que ele tenha uma boa melhora. Isso é fato. Desde o momento da avaliação, a gente deixa isso claro para ele. Eu vou te ajudar, mas eu preciso da tua ajuda. Né? Vão ter algumas tarefas, claro, mas tendo o acompanhamento ali dentro do ambiente da clínica, a gente consegue monitorizar e tornar o atendimento mais seguro. Então, em casa, fica algo mais para manter o que a gente realizou durante o atendimento. Certo. Quais são os sintomas que indicam que alguém pode precisar de uma fisioterapia respiratória? O principal sintoma, assim, o mais clássico que chega é a falta de ar. A falta de ar, o cansaço para realizar atividades do dia a dia. Muita gente diz que assim, eu saio de casa e não consigo ir até a farmácia, não consigo ir
na padaria, canso muito de caminhar essa distância, né? Ou quem mora em prédio e casa de 2 andares que precisa subir lance de escada, eles falam, meu Deus, eu subo 3 degraus e parece que assim já me falta fôlego. Essas são indicações clássicas, mas pessoas que acabam tendo infecções respiratórias recorrentes, né? Acaba gripando demais ou tendo pneumonias de repetição, né? Acumula muita secreção, então isso são todos sintomas que acabam indicando que é necessário um acompanhamento especializado. Certo. E pessoas saudáveis podem se beneficiar também da fisioterapia respiratória ou, na verdade, ela é só para quem já tem um diagnóstico, um problema? Essa pergunta é muito legal. E não, pessoas saudáveis também podem fazer, principalmente quem é atleta, tá? Existem casos de pessoas que acabam competindo em corrida, né, ultramaratonistas, e na avaliação eles já chegam com, não que seja uma queixa, mas com essa vontade de querer melhorar o desempenho nas provas. Então, na avaliação a gente consegue detectar pontos que a gente pode melhorar para aumentar tanto força muscular respiratória quanto capacidade pulmonar, para ele conseguir cada vez mais melhorar os resultados nas provas deles. Que interessante, né? A físio é muito importante, mas infelizmente muita gente acaba se atentando somente quando de fato tem problemas, né? Para quem está em casa entender um pouquinho, hoje, quais são os exercícios, as formas que um fisioterapeuta age? Porque às vezes fala em fisioterapia, as pessoas ficam, mas como será que é, né? Se puder explicar um pouquinho. Então, na fisioterapia cardiopulmonar, a gente utiliza de alguns equipamentos, né? Mas também existe a parte manual ali, os exercícios em si, porque a gente também trabalha, faz o exercício de força, o exercício aeróbico. Então é um conjunto de técnicas, a gente não pode limitar apenas uma coisa. E o raciocínio por trás é muito importante. Uma coisa que acaba acontecendo é que a gente avalia o paciente todos os dias. Não é apenas na primeira consulta, né? Todo momento, todo dia que tu chegar para mim, tu vai me contar, vai dizer como é que você está e a partir daquilo ali eu vou montar o que a gente vai realizar no dia, com base nos nossos objetivos já... Não tem uma receita de bolo pronta. Isso mesmo. Tá certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. Já tinha dado tempo, não? O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da fisioterapia respiratória. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A glândula tireoide é uma glândula muito importante. Ela pode sofrer ação de alguma enfermidade no seu aspecto funcional, como a doença de Graves, a tireoidite de Hashimoto, as inflamações que podem ocorrer na tireoide, a tireoidite aguda, tireoidite subaguda, nódulos que podem ser benignos ou podem ser malignos, ação de algum medicamento ou ação de alguma radiação que possa destruir a glândula tireoide, alterando o seu mecanismo de produção dos hormônios T3 e T4. Para isso é muito importante, minha gente, se você está sentindo alguma coisa que possa estar relacionada com a glândula tireoide, é bom procurar um médico para fazer os exames adequados do hormônio da glândula tireoide, uma boa ultrassonografia para saber como que está funcionando, como que está a textura, o tamanho da glândula, se ela está aumentada, se ela está diminuída, se ela tem aspecto textural de tireopatia crônica ou aguda. Tudo isso é fundamental. Então, a glândula tireoide é uma glândula vital para nós. Nós temos que ter sempre preocupação em fazer um bom diagnóstico e um tratamento adequado, porque hoje existe medicamento para reposição dos hormônios da glândula tireoide.
Não pode se ficar sofrendo, muitas vezes, por deficiência de hormônio, como é o caso do hipotiroidismo, como é o caso do hipertiroidismo. Todos requerem tratamento. E não posso deixar de falar da Ecoclínica, que atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre fisioterapia cardiopulmonar e nós estamos recebendo a fisioterapeuta respiratória Brenda Nunes. Brenda, continuando sobre o que estávamos falando, a fisioterapia cardiopulmonar pode substituir o uso de algum medicamento? Não, né? A gente já pode deixar isso bem claro. A fisioterapia cardiopulmonar, ela não substitui medicação, tá? Muito pelo contrário, às vezes ela é um complemento, tá? Porque o que acontece? Em casos de pessoas que tenham hipertensão, às vezes o acompanhamento fisioterapêutico cardiopulmonar, ele faça com que reduza a dose da medicação, tá? Em outros casos, quando já é uma dose pequena, em combinação com o médico, né? A gente tem sempre esse contato em equipe e a gente passa para ele que, ó, acho que dá para reavaliar o uso da medicação. Às vezes eles cortam a medicação, deixa de ser necessário, mas não é uma decisão nossa. E um outro exemplo seriam pacientes asmáticos que usam as bombinhas, né, que são os broncodilatadores. Também ocorre essa questão de ou reduzir a dosagem, né, ou deixar de utilizar, passando só para os períodos de crise. Mas isso tudo é em conjunto com o médico, né? A gente não decide isso para o paciente. Como que a fisioterapia respiratória pode ajudar uma pessoa que teve Covid-19 ou pneumonia? Então, acaba chegando muito isso no consultório. Tá? Pessoas que tiveram a Covid lá em 2020 ou pneumonias recorrentes, né? Tanto que crônicas, né? Com sequelas já de tempos, ou recente. E o fato dessa pessoa ter tido esse acometimento implica, às vezes, na capacidade pulmonar, né? Gera atelectasias lá no pulmão, que é o fechamento de alguns espaços pulmonares que evitam a entrada de ar. E o acompanhamento, ele vai ajudar, né? ou até mesmo a reverter esse quadro que se instalou. Então, a importância de fazer a fisioterapia é essa. Teve o acometimento, com certeza essa pessoa no dia a dia, na hora não percebeu, mas a longo prazo ela vem percebendo que afetou alguma coisa. Começou a cansar, não tem mais a mesma capacidade de antes. E no momento que a gente avalia, que a gente pega o histórico, o paciente fala, não, eu tive Covid, não, eu já tive várias pneumonias. Aí a gente pega no alvo e consegue ajudar essa pessoa. É comum as pessoas procurarem vocês por algum tipo de sequela de algum problema respiratório? Deixa eu formular melhor a pergunta. As pessoas estão falando muito sobre as consequências, né, da vacina, da própria Covid. As pessoas têm procurado a fisioterapia por isso? Agora nem tanto. Acaba acontecendo a procura. E o que a gente tem notado? Às vezes a pessoa ela veio por um pré-operatório ou pós-operatório de cirurgia cardíaca, vascular, alguma coisa assim. E no histórico a gente pergunta para ela, né? Já teve Covid, alguma coisa assim? Teve. Quantas vezes? 1, 2, 3 vezes também já aconteceu de ter. E a gente consegue ajudar também, né? A gente percebe que, então, já tem que ter um olhar a mais, porque já houve um acometimento da Covid. Sim. Tá? Na época do boom da pandemia, era uma procura bem mais alta. Bem mais alta. Só que depois que veio a vacina, os sintomas, eles se estabilizaram um pouco também. Então, muitas pessoas acabam achando que hoje em dia é só a gripezinha. Né? Mas depois, lá na frente, acaba sentindo.
Certo. A fisioterapia respiratória é dolorosa ou desconfortável? Ela não é dolorosa, ela pode ser desconfortável, na verdade, usando até uma palavra melhor, ela pode ser estranha no primeiro contato. Porque como a gente usa alguns equipamentos que não são comumente utilizados assim, no dia a dia de em outras áreas da fisioterapia, como ortopedia, pélvica, essas coisas, as pessoas elas acabam estranhando a gente utilizar aqueles equipamentos. Um deles é o ambu, que é aquele utilizado para o ressuscitador manual. Sim. Tá? E tem gente que olha aquilo ali e se espanta um pouco, tipo assim, ué, por que eu vou fazer isso? Mas através dele a gente consegue realizar uma expansão do pulmão, né? Aumentar o volume de ar lá dentro do pulmão. Conforme a gente vai realizando os atendimentos, as pessoas vão se adaptando com os equipamentos, com as tecnologias e elas entendem que aquilo ali é necessário, deixa de ter essa estranheza e se adaptam. Acaba acontecendo bastante, principalmente com criança. O medo, né? O medo do desconhecido. Eu ia perguntar justamente isso agora. Hoje, a fisioterapia respiratória ela é indicada só para adulto? Não, ela tem indicação em diversas faixas etárias, desde bebês até os idosos. Não tem uma limitação, só que a gente precisa entender que não é igual para todo mundo. A fisiologia da criança é diferente da fisiologia do adulto, então, por mais que ela seja indicada para todas essas faixas etárias, a gente precisa ter um olhar diferente para cada um. Certo. E hoje tem bastante criança que procura? Os pais, né? Levam as crianças? Tem bastante procura, principalmente... Quais são os maiores problemas respiratórios? Na criança é a bronquiolite, demais. Principalmente essa época de inverno, acaba tendo bastante. E agora essa mudança de estação, o tempo que a gente tem vivido agora, que aumenta muito a tosse também, a tosse ela acaba se tornando persistente, esse também é um sintoma que acaba fazendo com que os pais levem as crianças... Tô quase comprando um bolo assim, botando uma vela para comemorar, acho que 3 meses de tosse lá em casa. Olha só, não. Terrível. Isso não é normal, tipo, é uma indicação para se avaliar e realizar um acompanhamento fisioterapêutico. Vamos conversar depois. Vamos. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Eu não aguento mais. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo a fisioterapeuta cardiopulmonar Brenda Nunes e nós estamos conversando sobre a fisioterapia respiratória. Brenda, como que a fisioterapia cardiopulmonar pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas respiratórios no dia a dia? Como eu falei anteriormente, as pessoas acabam se queixando muito da falta de ar e do cansaço. Então, como resposta ao tratamento, as pessoas elas notam em si a melhora, ou a cessação desses sintomas e nos relatam, nossa, eu já consigo pegar o meu neto no colo, eu já consigo ir dançar com a minha esposa, porque são situações que a gente acha que não atrapalha no dia a dia, mas que para as pessoas, os pacientes, faz toda a diferença. E através disso a gente consegue perceber que o paciente já tem uma autopercepção de que está melhor. E com as reavaliações a gente tem os dados objetivos, através dos gráficos, e a gente consegue comprovar para o paciente que aqui estão todos os teus resultados, as tuas melhoras, até o momento da alta definitiva ou acompanhada, Eu li uma matéria essa semana falando desse uso de cigarro eletrônico e do quanto os jovens estão ficando com problemas respiratórios. Tu já pegou alguma coisa relacionada a isso? Ao cigarro eletrônico ainda não, mas a gente já está se preparando para que logo mais isso aconteça, venha mais pacientes procurar a fisioterapia devido a isso. A gente tem tentado alertar, a divulgação ela é constante, a gente faz essa conscientização, mas é algo difícil, porque já está na comunidade, então a gente não consegue dizer que não fume, pronto, isso não vai te ajudar em nada, só vai te causar problemas.
Mas lá na frente, se essas pessoas precisarem de ajuda, a gente vai estar aí, vamos abraçar essa causa e a gente espera, né, realmente que elas tenham essa consciência de parar. Eu vim recentemente do Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana e me surpreendeu, porque a gente sabe que qualquer tipo de cigarro, seja eletrônico ou não, causa danos terríveis pulmonares. Mas lá nesse congresso foi falado sobre, por exemplo, disfunções sexuais. Foi pego uma amostra de pacientes que usavam e todos tiveram disfunções sexuais. Então, de fato, as pessoas precisam refletir sobre o meio de vida que estão e as consequências que isso tem, né? Hoje, quais são os diagnósticos que tu mais atende dentro da fisioterapia respiratória? Pacientes com patologias pulmonares, né, acabam tendo pacientes enfisematosos, né, DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos, pacientes que realizaram a cirurgia de lobectomia por câncer ou não. A lobectomia é a retirada de um pedaço do pulmão, a gente consegue reexpandir aquele pedaço que foi retirado. Pacientes que vão ou já realizaram a cirurgia cardíaca também. E os oncológicos mesmo, não restrito apenas ao acometimento pulmonar. Porque o paciente que está em acompanhamento oncológico, que realiza quimioterapia, é legal também fazer a fisioterapia cardiopulmonar, porque a gente consegue ajudar na metabolização dos quimioterápicos. Acaba conseguindo fazer com que esse paciente não sofra com a fadiga, que a medicação vai gerar isso nele. Sim. Se tu pudesse deixar um conselho para quem está nos assistindo, qual seria? Ai, que pergunta difícil. Mas o meu conselho é que a gente não se deixe de lado. A gente precisa se olhar, a gente precisa cuidar de si mesmo para depois conseguir cuidar do outro. Então, eu acho que esse é o principal. Não deixe de olhar para si, de se ver, de fazer o que você gosta. E se você acha que sentir cansaço é normal, saiba que não é. Existe ajuda para isso e você pode buscar através da fisioterapia cardiopulmonar. Ótimo. E tu falando agora de se sentir cansado, eu lembrei que tem muita gente, eu tive pneumonia recentemente, e quando eu coloquei nos stories o que eu estava sentindo, várias pessoas disseram, mas eu sinto isso, mas me disseram que às vezes a falta de ar, que o cansaço é relacionado à ansiedade. E aí, se tu puder falar um pouquinho para as pessoas entenderem que nem tudo é ansiedade. Tem coisas que realmente é o nosso pulmão pedindo socorro. Sim, sim. Só que como nem todos temos essa noção, né, muita gente acaba relacionando isso. De repente me dá uma falta de ar muito grande e é ansiedade. Né? Ignora esse sintoma. Só que em que contexto ele aparece? Né? Ele é num momento realmente que ele gera, né, a ansiedade, tu tá nervoso para ir realizar algo, ou essa falta de ar ela vem porque tu subiu a escada, né? Porque tu foi correr dali da esquina para outra. São pontos que a gente precisa analisar e às vezes a pessoa não sabe onde buscar ajuda, né? Porque ela já está tão acostumada com as pessoas falando que não é nada, né? Então, ter essa noção de que existe, né, uma profissão, né, a fisioterapia cardiopulmonar, que pode auxiliar, pode avaliar, na avaliação a gente consegue dizer se existe algum acometimento ou não. Então, pronto, já tranquiliza a pessoa. Importante entender, né, e hoje, como é uma geração que não para nunca, meu pai usa muito uma expressão que nós somos a geração cabelo ao vento. As pessoas estão a todo momento correndo e acabam não percebendo a si mesmas e é tão complicado isso, né? Que bom saber, né, que existem tratamentos como a fisioterapia que ajudam você não só a respirar melhor, né, mas até mesmo preventivamente, né? Eu acho que isso é o mais incrível, a gente entender que, né, como a Brenda comentou no primeiro bloco, dá para, por exemplo, você que corre, você que caminha, você pode fazer fisioterapia para respirar melhor e executar melhor a sua atividade física. Não necessariamente a gente precisa, né, chegar a um leito de hospital para entender a importância que a fisio pode ter na vida. Brenda, quero te agradecer, né, muito obrigada por ter disposto teu tempo, teu conhecimento para compartilhar conosco e vou te deixar à vontade para tu
convidar as pessoas que estão nos assistindo a conhecer o seu espaço, a sua rede social, o telefone, fique à vontade. Eu agradeço também a participação aqui, muito obrigada novamente. Imagina. Foi muito gostoso participar dessa conversa. E para quem quiser me acompanhar, lá no Insta é @BrendaNunesFísio. Eu atendo em Tubarão e em Criciúma. Aqui em Tubarão é no Espaço Iuaça, fica na Provida, no 8º andar. E em Criciúma é no Espaço Nevese, fica no edifício Metropolitan. Eu não vou passar o contato porque não lembro aqui, mas o Instagram com deve certeza, lá tem o link, então quem quiser entrar em contato pode chamar por lá que a gente consegue conversar. Certo, querida, mais uma vez muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.